Olá, queridos seguidores. Estamos aqui para discutir um tema que nos é muito caro: a sincronização bioenergética, também referida como medicina bioenergética. Esta abordagem não visa competir, mas sim unir-se às demais práticas de saúde, atuando de forma complementar e integrativa. É com esse espírito de união que convidamos especialistas de diferentes áreas para se juntarem a nós, pois acreditamos que o sucesso terapêutico é o que realmente importa. E você quer saber como superar crenças limitantes? Pois é, hoje a gente tem uma convidada muito especial e vai nos dar dicas preciosas sobre este e outros assuntos. Leia Sabino, é um prazer tê-la conosco nessa entrevista. Boa noite, Carlos. O prazer é todo meu. Legal. Leia, a gente vai explorar aí a sua trajetória, as suas metodologias de trabalho. Então, para começar, você poderia contar um pouco aí sobre a sua jornada até você se tornar aí uma coach, uma terapeuta holística? A minha jornada, Carlos, ela começou há bastante tempo, há alguns anos, e com essa busca pessoal, principalmente pelo autoconhecimento e pelo propósito de vida, ao longo do tempo eu percebi que eu poderia também ajudar outras pessoas a encontrar também as próprias respostas para elas viverem de forma plena, viver de forma autêntica, e assim me tornei coach e terapeuta holística. Legal. E, inclusive, aproveitando o ensejo, né? A gente vai aproveitar para lembrar que aqui na clínica Ucavano nós temos um atendimento com uma técnica chamada sincronização bioenergética, que é um procedimento simples, não invasivo, rápido, indolor e sem uso de medicamentos, e funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes a gente consegue um balanceamento energético cuja prioridade ela sempre vai ser definida pelo próprio corpo. Então, quem tiver curiosidade de conhecer, né, é só acessar o site www.ucavanto.com para conhecer um pouco dessa maravilhosa técnica, E ok? realmente, Carlos, é uma técnica maravilhosa. Eu já pude experimentar e recomendo muito, viu? Inclusive, Leia, no site, né, aproveitando para lembrar que nós temos um link para um atendimento online especial e gratuito para aqueles nossos irmãos do Sul que foram atingidos pela enchente e para quem é portador de câncer, nós temos um atendimento presencial gratuito através do método Covatic. E com esse método, a maior parte do tratamento dele é feita em casa, né, pela própria pessoa. Então, quem tiver interessado em conhecer mais sobre esse método, é só acessar o site www.aenk.org.br. Lá você vai encontrar todos os detalhes sobre esse método de tratamento contra o câncer, tá bom? E agora, voltando aqui ao nosso tema, né, eu sei que você tem um método, ou uma técnica, não sei se você vai detalhar para a gente aí, chamado plano de aula. Então, eu queria que você explicasse para a gente em que consiste, né, essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de propósito de vida. O que que você tem para dizer para nós a respeito? Sim, o plano de vida, esse plano de alma, é um processo para ajudar as pessoas a se reconectar com a sua essência e principalmente com o propósito de vida. É uma jornada que envolve várias etapas do autoconhecimento, onde a pessoa ela aprende a identificar as verdadeiras paixões, quais são os seus talentos e o que realmente motiva a vida delas, né? E isso permite com que a pessoa viva de forma mais alinhada com seus valores e principalmente com seus objetivos. Legal. Eu sei também que você atua com coach para empresas, né? Como é que é trabalhar com equipes e qual que é a importância do trabalho em equipe para o sucesso, na sua opinião? Bem, o trabalho em equipe ele é fundamental no processo de qualquer organização. E no coaching empresarial, o foco é desenvolver a comunicação, desenvolver a confiança, a colaboração entre os membros da equipe. E quando todos estão alinhados, trabalham melhores juntos, né? E o resultado ele é muito mais positivo, muito mais sustentável. Ok. Eu sei que também você, além de tudo isso, né, você é uma analista corporal certificada pela empresa O Corpo Explica, então você conhece essa técnica, conhece esse método muito bem.
Você poderia nos dizer um pouco mais sobre essa técnica e como que ela pode auxiliar no processo de ressignificação da vida? É fantástico isso, né, Carlos? O método do Corpo Explica é uma ferramenta poderosa de análise corporal. E ela nos ajuda a entender como nossas emoções e experiência de nossa vida, ela manifesta no nosso corpo. Porque a nossa mente, ela molda o nosso corpo. E ao identificar esses padrões, nós podemos trabalhar na ressignificação de traumas, de bloqueios, e assim a gente promove uma vida mais saudável, mais equilibrada das pessoas, dos clientes. Com certeza. Você, eu sei que você tem experiência em trabalhar com pessoas que precisam perdoar. Qual que é a importância do perdão no processo de autoconhecimento, de autocura? Carlos, é fundamental. Eu percebi nos atendimentos que muitas vezes ele emperrava porque faltava alguma coisa a mais. Dentro do coach, a gente pega a pessoa do estado atual até o estado desejado. Só que sem você trabalhar questões do passado da pessoa, ela não consegue se manter naquele processo de ir para frente. E aí eu comecei a entender que eu precisava de dar um passo atrás e buscar uma outra ferramenta que seria mais eficaz. E aí eu me deparei com o perdão. E o perdão ele é essencial para a cura e também para o autoconhecimento. E porque a gente entende que guardar ressentimento, mágoa, impede a gente de avançar e viver de forma plena, né, de forma em que você pode fluir na vida. E quando nós perdoamos, nós liberamos essas energias negativas e aí abrimos espaço para o crescimento pessoal, para a paz interior, para a alegria de viver. Então, é esse o principal quesito de você trabalhar o perdão. Porque muitas vezes a pessoa acha que o perdão é para o outro. Perdão é para mim mesma, para que eu sinta livre. É para eu ser livre, para eu ter paz interior, ter vida plena. É esse o grande motivo do perdão. Você ser feliz e ter paz interior. Nosso encontro visa celebrar a colaboração entre profissionais da saúde com o objetivo final de alcançar os melhores resultados para os pacientes. Realmente, Daniel, eu posso atestar com muita propriedade o quanto o trabalho voluntário ele é gratificante. Então, e a gente sabe que o Sr. Estevão, ele dedicou mais de 40 anos da vida dele à pesquisa, ao atendimento ao público. Ele nunca cobrou nada pelo trabalho dele, ele sempre trabalhou pelo bem do próximo de uma forma democrática, atendeu igualmente a todos que o procuravam, independentemente da situação econômica, de raça, opção sexual ou religião. Mas, ao lado desse grande homem, havia uma grande mulher, não é verdade? Você começou a falar dela aí. Sim, sim, a Dona Maria é a parte fundamental no método Kovacic. Assim, quando eu comecei a me juntar nisso, lá no comecinho, em 2005, né? Eu fui tentar entender o Seu Estevão, o método Kovacic. Então, era tudo muito focado no Seu Estevão. Daí eu conversar, entrevistar pessoas que conheceram a história, né? Estiveram lá quando aconteceu. Então, por exemplo, uma história rapidinho aqui, não sei como é que a gente está de tempo, mas se eu puder contar uma história, um minutinho só. Quando eu sou da família Kovacic, eu sou bisneto do Sr. Estevão. Então, tudo que eu conheço, tudo escuto, é que a terapia é boa, é eficaz, isso são tudo coisas boas. Então eu falei, poxa, mas se eu for me envolver com isso, vou dar minha cara a tapa, digamos assim, eu vou me expor e levar isso para o mundo, eu preciso ter certeza absoluta, e eu não posso ter certeza absoluta, baseado na minha informação, em todo o meu conhecimento, no que minha família diz, que pode ser manipulado, digamos assim, né? Porque a minha família falando dela mesma. Eu falei, não, antes de mais nada, eu vou ter que conhecer essa história do ponto de vista de pessoas que não me conhecem, não me devem nada, nunca me viram na vida. E ok. O que eu fiz? Peguei jornais da época. Eu peguei um jornal da década de 60 e tinha lá, fulano de só ficou curado de câncer. Pelo Seu Estevão. Eu falei, é? E eu peguei e liguei para essa pessoa, né? Vou até dizer o nome dele aqui, não tem problema. Ele é uma pessoa que deixou, compartilhar a história dele, ele chama Zoltan Tivola, né? Daí, como o nome dele é bem diferente, quando eu fui na lista telefônica, naquela época era lista telefônica, não tinha Google, não tinha isso aí, era lista telefônica, você pegava lá e achava e só tinha ele. Então, poxa, foi fácil. O problema é quando eu procurava o João da Silva, daí tinha 500, ali eu tinha que ficar ligando de um por um até achar quem era. Mas enfim, liguei para ele, um senhor atendeu o telefone e falei, por favor, eu gostaria de falar com o senhor Zoltan Tivola. Meu nome é Daniel. Zoltan Tivola falou, sou eu quem fala. Eu falei, meu nome é Daniel, eu sou um pesquisador. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o senhor Estevão Kovacic. Ele é meu bisavô. Nessa hora eu só escutei ele afastando o telefone e começando a gritar com uma pessoa dentro da casa lá. Fulana! Né? Ela respondendo, sei lá, uns 2, 3 comandos de distância. Você não sabe quem tá no telefone? Quem? É o bisneto do senhor Estevão. Dela lá de longe,
Do Estevam, ele falou, isso me marcou muito, por quê? Primeiro que ele simplesmente me ignorou, ele simplesmente deslocou, começou a falar com a esposa. E depois de 40 anos de tratado, depois de 40 anos que ele afirmou ser tratado, quando eu falei Estevam, ele entendeu exatamente de qual Estevam que eu estava falando. Eu não falei que ele estava lá falando de câncer, isso, aquilo, outro. Eu falei, seu Estevam, a esposa, né? A esposa não sabia que ele estava falando de câncer, ou é do Estevam Kovacic, sabia, só ouviu Estevam. Então ele não falou o da pirâmide, o do negocinho, não. Falou Estevam. E 40 anos depois, o primeiro Estevam que passou na cabeça dela foi o Estevam Kovacic, do tratamento do câncer. Então aquilo me deu uma confiança absurda, porque uma pessoa para lembrar de um fato desse, 40 anos depois, 40 anos, né? E eu acabei de fazer 40 anos, imagina, como se tivesse acontecido uma coisa quando eu nasci, e hoje eu lembro isso em 2 segundos, por um nome. Então aquilo me deu uma certeza muito grande. Fui na casa dele, eu encontrei toda a história dele, já ligava para outras pessoas, enfim. Isso me deu uma certeza muito grande para eu poder seguir em frente isso. Só que o que acontecia? Quando eu conversava com as pessoas, eu ia conversar sobre o seu Estevam e o método Kovacic. E todo mundo falava de quem? Da Dona Maria. Falava com um, fala da Dona Maria. Falava com o segundo, Dona Maria. Chegou um e falei, nossa, e são relatos impressionantes da dedicação dela e o amor dela para a coisa fazer funcionar, para a coisa seguir em frente. Não só na questão do auxílio às pessoas doentes que estavam lá, porque enquanto o senhor Estevam estava atendendo, tinha uma fila enorme. As pessoas não conhecem, mas tinha fila de centenas de pessoas, às vezes, da porta da casa dele. E aquelas pessoas todas passando mal, e daí ela ia lá, dava uma água, punha outro na sombra, dava um negócio para comer. E assim, a gente está falando de uma família que não tinha dinheiro. Eles eram pobres, do tipo pobre, que não tinha dinheiro para comprar carne para pôr na casa deles. E mesmo nessa condição bem simples que eles viviam, eles ainda conseguiam compartilhar o pouco que tinha com pessoas desconhecidas que estavam lá buscando ajuda. Então, não só ajudava dessa forma, mas ela conseguia ajudar de formas, assim, muito diferentes. Então, isso eu vi uma força muito grande nesse trabalho. Tanto que o nome dela foi parar na associação. Então, a AMK significa o quê? Associação Estevam e Maria Kovacic. Por que esse nome é assim? É uma homenagem? Sim, não deixa de ser uma homenagem, mas tem algo muito mais profundo aí. A associação é pelo conjunto de pessoas que se formam e como a terapia sobreviveu no decorrer desse tempo, né? Como eu falei um pouco antes. Estevam e Maria Kovacic, mais do que uma homenagem, ali tem um significado para a gente. No nome da associação, Estevam representa a ciência e Maria representa o amor. Porque a gente acredita fielmente o quê? Que ciência sem amor não pode trazer bem à humanidade. Ciência sem amor é a ciência que a gente tem aí hoje, que ele não traz de fato benefício para a sociedade, né? E é a forma como a gente trabalha, a gente entende, a gente trabalha e a forma que a gente gostaria de passar para as pessoas, né? E esse trabalho que foi desenvolvido ali com o Sr. Estevam, a Dona Maria, ele felizmente conseguiu vencer o tempo. Vem vendo de década em década, geração em geração, até que se chegasse no dia de hoje. E o dia de hoje a gente conseguiu juntar esse grupo imenso de pessoas e conseguir levar o Kovacic para tantos lugares que ele está, né? Então o Kovacic hoje é conhecido, fora desse país que eu já falei, ele é conhecido na Rússia, é conhecido na Turquia, é conhecido em vários outros países, né? E mais cedo, mais tarde, a gente vai chegar no objetivo do seu Estevam, né? É uma questão de tempo, né? Poderia ter sido mais simples, né? A gente vai no governo, o governo realiza as pesquisas, insere no SUS e todo mundo é beneficiado, mas infelizmente esse caminho não existe. Então a gente vai ter que ir pelo caminho mais demorado, que é o quê? É atender pessoas, é trazer resultados, até que chegue um momento que fique difícil de ignorar o método Kovacic e tenham que assumir essa terapia. A técnica de sincronização bioenergética, conhecida também como medicina bioenergética, não compete nem concorre com nenhuma outra técnica ou terapia. Mais do que alternativa ou complementar, ela é integrativa. E é por isso que abrimos espaço para outros profissionais de saúde. Afinal, mais importante do que a técnica é o resultado. Agora, a questão da lateralidade. Como é que isso funciona na nova medicina germânica? Bom, quando a gente fala de lateralidade biológica, nós não estamos falando de manualidade, né? Se você é destro ou canhoto de mão. Mas o Dr. Hamel usou destro ou canhoto. Um homem destro é um homem que trabalha no hemisfério direito, uma mulher destra, uma mulher que trabalha no hemisfério esquerdo. Os canhotos é o contrário. Uma mulher destra é uma mulher que trabalha no hemisfério direito, que é o masculino, e um homem canhoto é um homem que trabalha no hemisfério esquerdo, que é o feminino. Então, se eu tenho um homem destro, desculpa, eu não falei antes, né? Que o hemisfério direito é masculino e o hemisfério esquerdo é feminino. Um homem destro, um homem masculino, uma mulher destra, uma mulher masculina. Os canhotos se invertem. Então, quando nós falamos dessa lateralidade biológica, nós vamos ter impactos no corpo e por isso nós sabemos por que a pessoa, a que se refere aquela parte do corpo
por conta da lateralidade. Então, se eu sei a lateralidade da pessoa, eu sei por que ela está com dor no pé direito, por exemplo, e a quem se refere aquele conflito. Fran, qual que é a importância de o paciente ter consciência disso tudo, né? De tudo que você falou, você conscientizar o paciente, quebrando esses paradigmas. Qual que é a importância do paciente ter consciência dessa nova visão? Bom, se ele conhece a nova medicina germânica e ele conhece a sua lateralidade, ele pode perceber quais são os impactos da doença. Então, por exemplo, num homem destro, o lado esquerdo Peraí, vou voltar um pouquinho. Então, quando a gente fala assim, de um homem destro, né? O lado esquerdo do corpo, ele sempre vai estar relacionado a tudo que não são seus parceiros, ou seja, mãe e filhos. E o lado direito são seus parceiros. Então, quem são os parceiros? Pai, a esposa pode estar à direita, né, como parceria. Eu tenho amigos, inimigos, sócios, colegas, todos à direita. E o lado esquerdo, tudo que não é parceria, ou seja, mãe e filhos e, por exemplo, os animais também, os mascotes, eles podem entrar à esquerda. Então isso para um homem destro e para uma mulher destra. Para os canhotos isso se inverte, ou seja, à esquerda são os parceiros e à direita mãe e filhos. Quando eu entendo isso, eu sei como e por que eu estou reagindo a isso na vida. Então, o hemisfério direito é o hemisfério da testosterona, o hemisfério esquerdo, o hemisfério do estrógeno. E eu vou ter reações e mudanças de comportamento de acordo com quem eu sou. Por quê? Antes de eu nascer, eu tenho a natureza que diz o seguinte: olha, precisamos que venham homens mais, digamos, eu vou usar esse termo, mas eu não gosto de usar esse termo porque parece ruim. Mas homens mais submissos. O que são esses homens submissos? São homens que aceitam alguém superior a ele. Por quê? Imagina que no nosso planeta todos os homens fossem masculinos e todas as mulheres fossem femininas. Teríamos planeta? Humanidade? Não. Por quê? Se todos os homens forem masculinos e eles quiserem ir para o embate, muita testosterona, eles vão para o ataque, um ia matar o outro, certo? Então temos homens femininos. Esses homens femininos não quer dizer sobre homossexualidade ou nada relacionado à sexualidade. É simplesmente o quê? Esse homem é aquele homem que é um pouco mais caseiro. É um homem que é mais preocupado com o ninho. É um homem que quer ser submetido. Ou seja, ele não quer ser dono da empresa. Ele está bem sendo funcionário. Ele não quer assumir esse cargo de dono. E ele trabalha tranquilo lá no turno dele sendo funcionário. Olha a importância disso. Por que o Dr. Hammer descobriu isso? Ele percebeu que os lobos alfas e os lobos beta, eles tinham a sua função e tinham o seu lugar. Se o lobo não fosse no lugar do lobo beta, ele iria atacar o lobo alfa e teríamos uma briga dentro da matilha. E não combateriam fora para poder se proteger. Então percebe que aqui nós vamos ver questões relacionadas ao comportamento pela sua lateralidade. E essa lateralidade ela vai sempre ser decidida antes de você nascer, mas ela é impactada no seu corpo no momento da primeira divisão celular. Porque nós temos uma materialização do que aquele indivíduo veio fazer. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre as lateralidades, nós vamos ver que tem um propósito biológico, daí a gente lembra da quinta lei, que é a quinta essência. Tudo tem um propósito biológico de acontecer, tem um significado na natureza. Então, esse indivíduo não veio nessa lateralidade à toa ou ao acaso. Tem uma importância de vir desse jeito, dentro daquele clã, daquela matilha, né? E aí nós vamos ver que algumas pessoas respondem a conflitos específicos e outras a outros conflitos dependendo da sua lateralidade por conta do nível hormonal. Para estudar isso, né, nós temos que observar, tem bastante elementos de saber se essa pessoa, né, ela está no seu hemisfério de origem, no seu hemisfério de base
Ou seja, uma mulher destra, ela está no hemisfério esquerdo, que é o feminino, ou essa mulher precisou se comportar de outra forma. E só explicando um pouquinho melhor, por exemplo, uma mulher destra que cuida do ninho, cuida da casa, está em casa e o marido está fora trabalhando. E esse marido sofre um assalto, é baleado e morreu. O que acontece com essa mulher que estava dentro de casa trabalhando? Ela é obrigada a sair e caçar para a sobrevivência dos filhos. Então, essa mulher que era feminina, destra, e estava preocupada com o ninho, ela precisa trocar a lateralidade dela, ter mais testosterona e ir para fora da caverna, ir para fora da casa, sair do ninho para sobreviver. Saudações a todos que nos acompanham. Neste encontro, vamos nos aprofundar na técnica de sincronização bioenergética. Nosso objetivo é criar um diálogo interdisciplinar, pois entendemos que o verdadeiro valor está nos resultados alcançados pelos pacientes. Inês, eu estou vendo aqui que você foi premiada em 2012 pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros de São José dos Campos. Como é que foi isso? Nossa, foi fantástico esse prêmio. Eu venho ainda no início da minha carreira, né? Eu acho que foi esse um dos grandes pontos fortes que aí abriu o meu horizonte com a minha vocação. Foi um projeto de um parque linear aqui para a cidade de Cunha, em que foi proposto uma interferência, né, uma intervenção, uma requalificação de uma área ambiental, de um rio que se encontra aí poluído. E ali foi proposto um desenho, né, exatamente dessa integração, de vivenciar toda a população, um espaço de troca, tendo ali o reconhecimento da natureza que existe, e ajudando a despoluir o rio, trazendo ali oportunidade de praças de encontro e anfiteatros naturais, ou seja, trazendo ele como um parque linear. E esse foi um dos meus primeiros pensamentos com relação ao sentido do meu trabalho que eu trago hoje. Parabéns, Inês. Agora, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o trabalho que você apresentou no nosso QGR alguns meses atrás. Para quem não sabe, né, o QGR, a sigla, é uma sigla de Quartel General do Reino. O que é isso? É um encontro semanal, ecumênico, que a gente tem na sala de treinamento da Alcavango. E não, não tem nada de religioso, mas tem uma inspiração bíblica muito forte. E o interessante é que a gente se reúne para discutir não só sobre fé, mas sobre como podemos inspirar mudanças positivas na sociedade. E essa foi uma das razões pelas quais você esteve lá, né, para falar da importância dessa visão que você está nos trazendo agora. E a gente tem como base, praticamente 11 regrinhas que nos guiam. A gente tem Cristo como nossa maior referência em tudo que a gente faz lá. Então, é um movimento não religioso, mas de inspiração bíblica. Ele visa inspirar cada célula máter da sociedade, ou seja, a família, né? A célula mãe da sociedade, que é a família. E o cristianismo ele é visto como um estilo de vida e são abordados aí temas com impactos sociais, empresariais, profissionais, além de saúde e desenvolvimento pessoal. Como eu falei, tem a família como base de tudo e visa fazer de cada lar aí um QGR. Os encontros semanais eles duram até 90 minutos. Temos troca de experiências, sabedoria e conhecimentos para prosperidade. Promove o networking, né? Preza a liberdade e não é alienação, não é dependência e muito menos idolatria. Inclusive, em janeiro, nós completamos aí o nosso 100º encontro semanal. Então, a gente está falando de 100 encontros presenciais em que as pessoas saem espontaneamente de suas casas para vivenciar o QGR. É um evento gratuito e, se não fosse bom, com certeza não chegaria nem perto desse 100º encontro. E a gente está rumo ao encontro de número 200, e quem tiver interessado em participar, é só ir se manifestando aqui nos nossos canais ou entrar em contato comigo. Você teve a oportunidade de apresentar lá os seus trabalhos, os seus serviços, e por isso eu gostaria que você fizesse a mágica de sintetizar conteúdo daquilo que você trouxe para a gente, porque eu considero muito importante que as pessoas saibam disso. Eu acho que, assim, foi uma pauta bastante interessante que foi ali apresentada, né? Eu abordei um pouco mais sobre a dinâmica que a arquitetura do bem-estar, traduzida no entendimento mais a fundo dos edifícios doentes.
apresentando ali os conceitos, né, dos processos eletromagnéticos que estamos vivenciando hoje, que trazem impacto à nossa saúde, que estão ali o tempo todo, é o celular, é o eletrodoméstico, é o rádio, é a televisão, é a antena parabólica, é uma antena de transmissão que a gente não vê, mas está ali é, mandando sinais a todo tempo. E, na realidade, o material que nós temos de construção não segura, que é o concreto, né? Todas essas ondas, elas permeiam nossas salas, elas permeiam nossos quartos, impactando na nossa saúde. Então, você imagina o quanto isso é grave, né? E trazendo aí essa informação também das condicionantes climáticas, né, que tem que ter apresentada no ambiente físico, os materiais que vocês podem ali estar utilizando, né, no sentido de conhecimento que será que isso não está impactando na minha saúde, como tosses, alergias, né, muitas vezes estão ali mascarados, né, como também as ondas magnéticas telúricas, né, que nós falamos, né, dos processos de veios hídricos e tudo mais. Tudo isso é um enumerado assim, de informações que vão impactar muito no conceito de saúde e bem-estar. E como falta lá, eu trouxe até um estudo de caso que abordava exatamente um tema similar, né, um processo hídrico, eu trouxe em ambiente rural, que é um fator que bombou muito, né, todo mundo migrando para o interior, né, com medo da pandemia, né, e sem perceber, ali também encontra-se um outro problema, que são essas fontes energéticas que eu estava falando, são veio hídricos que na época das chuvas eles estão ali vibrando na tua residência e você não sabe, né? Então são processos patológicos que também apresentam na construção, mas que dão os processos também de saúde, são irritações, desequilíbrios, falta de sono, perda de sono, e processos mais graves também se a pessoa não cuidar. Então, foi essa abordagem que eu fiz, que hoje também a arquitetura está muito ligada com a saúde, né? Então, é preciso que nós, arquitetos, estejam informando isso. Não somente vendendo design, vendendo o que é bonito, que isso também é importante, mas vendendo, assim, qualidade de vida para as pessoas, o bem-estar é mais ainda. Ok, muito obrigado. Eu quero aproveitar o ensejo e destacar que aqui no Alcavan, além dos serviços de odontologia e medicina bioenergética, que são serviços presenciais, né, e dos serviços online, como eu falei, de análise corporal e de nova medicina germânica, além dos serviços online de hold familiar. Carlos, o que é hold familiar? Ah, é um serviço que evita a necessidade do trauma do inventário, ok? E são serviços pagos, mas nós temos um serviço gratuito de tratamento contra o câncer, através do método Kovacic. E é um método em que a maior parte do tratamento é feito em casa, é um método que não é invasivo, não usa fármacos. Então, quem estiver interessado, é só contatar o Cavango ou entrar em contato comigo, ou acessar o site www.aemk.org.br. Vou repetir, www.aemk.org.br. Temos um convite especial para vocês. Vamos conversar sobre a sincronização bioenergética, também conhecida como medicina bioenergética. Longe de ser uma técnica que busca competir, ela se apresenta como uma aliada, integrando-se harmoniosamente ao leque de opções terapêuticas. É por isso que estamos abrindo este espaço para o diálogo com outros profissionais da saúde, pois acreditamos que o impacto positivo nos pacientes é o que realmente importa. Você tem escoliose, cifose ou dores lombares. Saiba que o tratamento de dores na coluna pode não envolver apenas abordagens físicas, mas também um mergulho no autoconhecimento e na cura emocional. Além de sua função física, a coluna também pode refletir aspectos emocionais e psicológicos de uma pessoa. Estudos mostram que o estresse crônico pode levar a tensões musculares e alterações na coluna vertebral. Fonte: National Institute of Neurological Disorders and Stroke. A coluna vertebral reflete nosso estado emocional e psicológico, e problemas nessa região podem ser sinais de questões emocionais não resolvidas. Buscar autoconhecimento, praticar o perdão e entender as próprias emoções são passos essenciais para manter a saúde da coluna. Assim, o tratamento da coluna vertebral deve estar sempre alinhado com o tratamento de questões emocionais subjacentes. A sincronização bioenergética
pode ajudar muito nisso. Agora, você sabia que um terapeuta de sincronização bioenergética não precisa necessariamente ser um expert em anatomia para tratar a sua coluna vertebral? Isso porque quem vai dizer o que fazer, como fazer, onde e quando fazer é a inteligência do próprio corpo do paciente, através da aplicação da técnica. E com uma vantagem: essa inteligência nunca erra. Imagine que você está sempre respirando rápido e raso, como se estivesse sempre assustado. Isso pode virar um hábito e acontecer até quando você está dormindo. Respirar de forma superficial faz com que certos músculos, chamados músculos respiratórios acessórios, trabalhem mais do que deveriam. Esses músculos incluem os escalenos no pescoço, o esternocleidomastoideo, que ajuda a mover a cabeça, e os músculos intercostais, entre as costelas. Quando esses músculos ficam muito tensos, eles podem desenvolver áreas dolorosas, chamadas pontos gatilho, que são como pequenos nós que doem quando tocados. Estudos mostram que o estresse emocional pode causar tensão muscular e dor na região lombar e sacral. Fonte: Journal of Psychosomatic Research. Quando estamos estressados, nossos músculos ficam tensos, e isso pode causar dor e desconforto no osso sacro. Problemas no osso sacro podem ser um sinal de que estamos emocionalmente abalados. É importante cuidar das nossas emoções e aprender a relaxar para manter a coluna saudável. Então, a energia que se move pelo nosso corpo é muito importante para a nossa saúde física e emocional. Você sente dor na coluna torácica? Pode ter a ver com a sua respiração. Quando estamos ansiosos, nossa respiração pode mudar. Em vez de respirar profundamente, usando o diafragma, um músculo grande que fica abaixo dos pulmões, respiramos de forma superficial, usando apenas a parte superior do tórax. Guardar ressentimentos e não perdoar, seja a si mesmo ou aos outros, pode causar tensões na coluna. O perdão é um alívio emocional que pode liberar entulhos emocionais e melhorar a saúde da coluna. A prática do perdão está associada a uma melhor saúde mental e física, segundo o Journal of Behavioral Medicine. Então, minha gente, a nossa coluna vertebral é uma estrutura complexa, que vai além de suas funções físicas, as quais podem ser afetadas por alguma questão emocional mal resolvida. Abrir o canal adequado e permitir que a energia flua livremente pode ajudar a melhorar nossa saúde e bem-estar. E como eu não conheço ainda nada mais eficaz para isso do que a sincronização bioenergética, para você que tem problemas de coluna e não tem ideia de quais problemas emocionais podem ter contribuído para isso, eu tenho um recado. Clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e agende a sua sessão de sincronização bioenergética. Simples, rápida, não invasiva e sem uso de medicamentos, ela é capaz de devolver a saúde da sua coluna.